Olá, olá, Roger Biff aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na aula 12, nós vamos falar sobre tipografia. Tipografia é uma parte fundamental do UI Design que se conecta diretamente ao conteúdo do UX Design. Tanto no design de interfaces quanto na experiência do usuário, a tipografia desempenha um papel crucial. Sites e aplicativos dependem do conteúdo que oriente, facilite a navegação e guie os usuários em suas ações. Organizar esse conteúdo de forma clara e intuitiva é essencial para criar interfaces funcionais e agradáveis. No entanto, a tipografia vai além de apenas escolher boas fontes e definir seu posicionamento. É uma linguagem visual que comunica diretamente com o usuário, influenciando a percepção do produto, tanto quanto elementos visuais como cores, formas e padrões. A tipografia pode reforçar a identidade de um produto e transmitir a mensagem desejada de maneira eficaz. Agora vamos falar sobre estrutura tipográfica. A estrutura tipográfica é composta por vários elementos juntos que influenciam a legibilidade, o estilo e o impacto visual de um texto. Esses componentes são essenciais para criar uma comunicação clara e eficiente nas interfaces digitais. A seguir veremos os principais aspectos da estrutura tipográfica que todo designer deve conhecer. Vamos começar aqui então com a linha de base. Ela é invisível sobre qual repousa uma linha de texto. No Material Design, a linha base é uma especificação importante para medir a distância vertical entre o texto e um elemento. Aqui nessa imagem então nós podemos ver que a baseline em inglês, ou a linha base, ela delimita a parte inferior de uma tipografia, mas ainda tem outra parte que pode ultrapassar essa linha base. É o que seria a mediana aqui para todas as letras, a maioria das letras que vão estar nessa linha de base aqui. Altura da tampa. A altura da tampa refere-se à altura das letras maiúsculas planas de um tipo de letra, como, por exemplo, o M ou a letra I, maiúscula, medida a partir da linha de base. Então, a altura da tampa, ela vai pegar da base da tipografia até o topo de um tipo de letra maiúscula. Então, letras maiúsculas redondas e pontiagudas, como S e A, são ajustadas opticamente ao serem desenhadas por um ligeiro excesso acima da altura da tampa para obter o efeito de serem do mesmo tamanho das outras. Cada fonte tem uma altura de tampa única. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a letra D, que vai um pouquinho acima da altura da tampa. Em inglês, se chama cap height. Altura X. Então, a altura X ela se refere à altura do X minúsculo de uma fonte e indica o quão alto ou curto será cada elemento em uma fonte. Então, aqui ela vai dar essa linha, vai determinar o que seria, diríamos, a altura de letras minúsculas. As fontes com altura X alta têm melhor legibilidade em tamanhos de fonte pequenos, pois o espaço em branco dentro de cada letra é mais legível. Depois nós temos a estrutura de linhas ascendentes e descendentes. Os ascendentes são um traço vertical ascendente encontrado em certas letras minúsculas que se estende além da altura da tampa ou da linha de base, que é aquele a mais que a gente estava falando ali do D, por exemplo. E os descendentes são um traço vertical descendente nessas letras. No caso aqui o exemplo é o Y, que vai além da linha de base. Em alguns casos pode ocorrer uma colisão entre esses traços quando a altura da linha, a distância vertical entre linhas de base, é muito pequena. Peso. Então, peso refere-se a uma espessura relativa do traço de uma fonte. Uma fonte pode ter vários pesos. Entre 4 a 6 pesos é um número típico disponível para uma fonte. Aqui nós temos alguns exemplos de pesos comuns. Nós temos o leve, ou light em inglês, regular, que seria o default normal, o médio, medium, e o negrito ou bold. Depois nós vamos ter algumas variações, como extra bold, entre outros. Tracking. Tracking é o espaçamento entre todos os caracteres de uma fonte. O rastreamento, em português, selecionado corretamente, pode tornar a cópia agradável à vista. O espaçamento entre letras, também chamado de rastreamento, refere-se ao ajuste uniforme do espaço entre as letras em um trecho de texto. Então, tracking é esse espaçamento entre as letras aqui. Nesse exemplo acima aqui, as letras estão mais compactas, mais juntas, e abaixo o tracking ele está aumentado, dando maior respiro entre as letras.
Kernel é outro contexto, ele é diferente do tracking. O kernel é o espaço entre duas letras específicas. É diferente do tracking porque não se aplica a todos os caracteres. Se você decidir adicionar um espaço maior entre duas letras específicas para torná-las mais naturais, você estará aplicando o kernel. Aqui nós não temos o kernel e aqui nós temos o kernel. Então vocês podem notar, né, que nessa reta aqui acaba invadindo a área da letra A e entre a área da letra V, ela se sobrepõe. Classificação de tipo. Algumas pessoas confundem tipos de letras com fontes. Então lembre-se, um tipo de letra é um design de tipo, quando a gente fala tipo a nível de tipografia, né? Enquanto uma fonte é um tipo de tamanho e peso específicos. E as fontes possuem algumas classificações importantes como serif ou em português fonte serifada, sans serif ou sem serifa, monospace, espaçamento único entre os tipos, entre cada elemento, handwriting ou script, que é escrita à mão, simula escrita à mão, e display, que seria fontes de exibição. Aqui tem alguns exemplos, né? Serifa, sans serifa, a Bodoni é uma serifa, a Helvetica é uma sans serifa, a Source Code é uma monospace, a FLW Miltway é uma script, a Bauhaus é uma display. Aqui são alguns exemplos desses tipos de fontes. Finalizando por aqui, tá gostando do curso? Aproveita e segue o canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha interessante que possa ver esse conteúdo. Aproveita também, deixa seu comentário, seus 5 centavos aí e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.